Em benefício de o pessoal ir conectando aqui e tudo mais, não quero também demorar muito tempo para a gente dar início aqui à nossa conversa, até porque é, cada um está numa agenda diferente, o Fábio está em Baku, a Patrícia está também em viagem, o Keivan já tem uma agenda também extremamente apertada, estava contando aqui dos compromissos logo na sequência. Então, eu vou iniciar, o pessoal vai conectando aos poucos, não tem o menor problema, mas agradecendo primeiro a disponibilidade, né, dos nossos painelistas aqui, que toparam de primeira conversar com a gente. Eu acho que todo mundo acompanhou uma COP e já tá em outra, né, Fábio? Então, a gente está numa agenda agora de sustentabilidade e de várias matérias em paralelo nesse fim de ano, o que é bastante importante. Então, quero agradecer quem está disponibilizando aí esse tempo para conversar aqui com a gente. Eu acho que, pelo menos o que a gente acompanhou, né? Principalmente no âmbito da mídia, foi bastante importante porque destacaram bastante os desdobramentos ruins, mas eu acho que toda a convenção das partes e tudo mais busca avançar em determinadas agendas e o objetivo aqui é a gente conversar sim sobre os desafios, mas também a oportunidade que a gente pode tirar desses eventos internacionais e que refletem, de alguma forma, na legislação do nosso país. Então, estou aqui, eu, Daniela, do Felsber Advogados, e convidei aqui para conversar com a gente algumas feras que eu estou super feliz de estar aqui com a gente junto, que é o Fábio, que é diretor de desenvolvimento sustentável da BIPEC, o Keivan, que é especialista sênior em sustentabilidade, e aí tem uma bagagem gigantesca também para compartilhar com a gente. E a Patrícia, que eu tive a felicidade, todo mundo estava na COP, né, gente? Mas eu tive a felicidade de encontrar poucas pessoas, mas a Patrícia foi uma delas. Então, a Patrícia, que é gerente de meio ambiente da Rumo, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. E, pessoal, eu até tinha preparado aqui dois slides, mas eu acho que a ideia é mais a gente ter um bate-papo mesmo sobre os assuntos que pegaram mais, digamos assim, no âmbito da COP e como que a gente pode aproveitar isso para o nosso dia a dia. Então, eu não quero avançar aqui com ninguém e trazer toda a parte de conceito, inclusive no sábado. Eu dei uma aula na PUC São Paulo sobre esse tema, falei um pouquinho de biodiversidade, falei um pouquinho de COP, então, inevitavelmente, né, a gente tem alunos do setor público, mas principalmente do setor privado, e eles já trouxeram ali algumas dores, algumas preocupações que eu achei que era interessante a gente trazer aqui para o nosso papo. Então, eu queria até começar perguntando para vocês, e aí eu vou passando a fala e tudo mais, mas qual que foi a visão de cada um da COP? Se vocês acham que os desdobramentos foram de fato aquém do esperado, né, num primeiro momento, porque eu acho que principalmente no âmbito das notícias, né, a gente viu muita notícia falando que não foram atingidos os resultados esperados. Então, eu queria entender de vocês se vocês acham que, pelo menos do ponto de vista do setor de cada um, das pessoas que vocês estão conversando, que vocês trabalham, se vocês enxergam da mesma forma, ou se a gente tem aí uma agenda, na verdade, de oportunidade mesmo para ser desenvolvida. E aí, Keivan, se eu puder começar com você, é, eu acho que é importante, né, a gente entender um pouco dessa questão das oportunidades mesmo. Então, assim, a gente tem novas políticas de biodiversidade, sustentabilidade aí na pauta, foram vários eventos em paralelo acontecendo, e no âmbito desses eventos a gente viu muita iniciativa de coisas sendo apresentadas. Então, queria aproveitar e pedir para você compartilhar um pouco do que você viu e do que você enxerga aí para o futuro. Fica à vontade.
Primeiro, obrigado, Dani, pelo convite aí. Muito legal fazer parte desse painel com a Patrícia, com o Fábio, com você. Acho que a gente pode trazer perspectivas de diferentes setores e de diferentes ângulos, né? Essa é uma agenda, como você falou, é uma agenda que tem ganhado relevância nos últimos anos, e acho que a grande expectativa para essa COP16 em Cali era os desdobramentos que a gente viu na reunião de Montreal, né, que era aquela reunião sediada entre Kunming e Montreal, né, por conta do lockdown da China, a reunião foi transferida para Montreal, que é a sede da CBD, da Convenção da Diversidade Biológica. E aí o que a gente sentiu nessa COP era uma COP que você vinha, claro, tentando ver como que a gente olha desse marco global, né, da diversidade com as 23 metas, isso estaria sendo desdobrado, quais eram os novos acordos, sempre uma preocupação muito grande em relação a financiamento, um financiamento que é muito superior ao que a gente fala na agenda de clima, então como a gente ia equacionar esse processo, mas eu acho que eu teria nessa fala inicial três destaques, né? Acho que o primeiro destaque que era como o setor privado estaria endereçando a meta 15 de trazer os seus riscos e dependências e como a parte de biodiversidade é inserida dentro da sua cadeia de valor. Acho que a gente viu muito e acho que a gente tem que também contextualizar que faz mais de um ano, né? Um ano e um mês e o TNFD fez o seu lançamento oficial na Climate Week de 2023. Então, é uma grande expectativa como é que as empresas estavam aplicando isso na prática. Um segundo destaque é uma discussão que surgiu meteórica, né? Que teve um começo pós Kunming Montreal, que era das sequências digitais, né? O Digital Sequence Information, o DSI, que o texto começou a ganhar corpo desde os primeiros dias de COP, que não é uma coisa muito comum para quem está acostumado, né? Normalmente são 2 semanas de evento e basicamente quando entra na segunda semana é que as coisas começam a tomar corpo. E aí uma participação importante do governo brasileiro trazendo uma proposta interessante. E depois a gente vai falar um pouco desses desdobramentos. E por último, mas não menos importantes, né? O que se falava muito de créditos de biodiversidade, exatamente o que as empresas estavam fazendo, os desenvolvimentos de novas metodologias, né? O lançamento, né, de um reporte do International Advisor Panel on Biodiversity Credits, trazendo algumas recomendações para manter um pouco dos aprendizados de projetos de alta qualidade, de alta integridade, que é o que a gente viu o mercado de crédito de carbono sofrer muito nos anos recentes. Então, para mim, esses foram os três principais temas, e aí depois a gente pode ir desdobrando cada um deles. Tudo bem. Eu gostei que você mencionou, né, a agenda de DSI, que a gente chama, né, que são essas informações digitais, né? O que que é DSI, pessoal? Na verdade, hoje a gente não precisa mais desenvolver produtos a partir diretamente de uma amostra de patrimônio genético. Então, você tem diversos bancos de dados, né, descrevendo as sequências genéticas, e essas informações, muitas vezes, elas são suficientes para que você desenvolva pesquisas científicas e até mesmo o desenvolvimento de produtos biotecnológicos. E esse foi um ponto bastante importante, porque como desdobramento, né, da COP, a gente teve, inclusive, a gente já tinha o reconhecimento, né, do DSI como algo importante que precisaria gerar ali uma repartição de benefícios, que a gente chama dos royalties da biotecnologia, né? Então, a partir do momento que você desenvolve um produto, você paga ali um percentual a título de repartição de benefícios com o detentor, normalmente com o país detentor daquele recurso. Então, a biodiversidade ela já é vista como um recurso desde a CDB, né? Então, a partir de 92, aí a gente acabou ratificando 2 anos depois, mas ela passou a ser esse recurso e a gente tem esse tripé, né, da biodiversidade, justamente que eu acho que o DSI ele visa trazer um pouco do endereçamento de uma das partes desse tripé. Então, a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos componentes da diversidade biológica e a repartição de benefícios. Então, o reconhecimento desse sequenciamento digital
como apto a você gerar recurso a partir dele é bastante importante. O Brasil já faz isso há bastante tempo, né? Mas a gente sabe que no âmbito internacional isso não era reconhecido há muito tempo. Então, foi algo importante, já tinha iniciado aí a discussão disso no âmbito da COP anterior, e aí, para quem não sabe, né, a conferência das partes aqui no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica, ela é feita normalmente a cada 2 anos. É diferente da do clima que a gente tem todo ano e a gente vai ter, inclusive, no Brasil ano que vem. Mas então já tinha ali uma agenda de que esse assunto ele precisava ser endereçado. A gente tem um documento que foi, inclusive, apresentado com o resultado disso. Então, é inclusive um avanço. Acho que sim, tem alguns pontos que ficaram pendentes no âmbito aí, principalmente de financiamento, que é o que a gente mais viu na mídia, mas esse ponto que o Keivan trouxe para a gente, para mim, ele é super importante e ouso dizer que era o principal dentro da agenda que a gente trabalha aqui no Brasil, pelo menos eu como advogada com alguns clientes. Mas obrigada, Keivan. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Eu gostei dessa tríade aí que você trouxe, né? Como o setor privado estaria endereçando a meta 15 e a questão dos créditos também, porque a gente sabe que quando a gente fala, pelo menos de créditos de carbono, é muito mais fácil de você mensurar do ponto de vista técnico. E para créditos de biodiversidade, a gente tem aí a necessidade de criação de metodologias mesmo para a gente conseguir quantificar e trazer algum tipo de valor para que isso seja apresentado em diferentes mercados. E eu acho bom que a gente está aqui com representantes de setores diferentes para entender como que cada um enxerga o que foi discutido. Deixa eu aproveitar, Keivan, a gente vai voltando aqui conforme for, eu passo a palavra para você mais vezes, mas eu queria aproveitar até para perguntar para o Fábio, né? Como que a indústria principalmente, né, como você, diretor de desenvolvimento da ABPEC, como que a indústria recebeu essas discussões? Como que vocês estão verificando isso? Porque é uma indústria que já trabalha com esse tema há muito tempo, né? É diferente de algumas que estão tomando conhecimento do tema agora, apesar de já ser algo bastante antigo. Daniela, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Keivan, colega de longa data aí, especialista de fato, né, nessa agenda de biodiversidade já há muitos anos. Patrícia, um prazer também estar aqui contigo dividindo esse painel. Daniela, eu acho que eu vejo com muito bons olhos essa edição da Copa de Biodiversidade. Primeiro porque nós temos visto, e o Keivan pode comentar um pouco depois também sobre isso, nós temos visto de fato agora um engajamento significativo do setor privado brasileiro acompanhando essa agenda, até para conhecimento. Pessoal, nós tivemos ali cerca de 3.000 representantes do setor privado global como um todo. 800 dessas pessoas eram somente da Colômbia. Do setor empresarial brasileiro, eram mais ou menos 300 pessoas. Então, vejam que as empresas estão, de fato, começando a olhar para essa agenda de biodiversidade. Eu não nem entrar no mérito se é o lado da conservação, se é o marco global, se é patrimônio genético, mas a agenda está ganhando força, tração no setor empresarial brasileiro. Então, essa já foi uma sinalização muito positiva, acho que nós tivemos aí na COP16. Falando do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que é o setor que a gente representa enquanto a BPEC, é um setor, como você comentou, Daniela, e o Keivan também pode comentar depois melhor sobre isso. É um setor que faz bioeconomia, que gera produtos, que cria produtos e inovações a partir da biodiversidade há pelo menos uns 50 anos. Né? Então, a gente fala de bioeconomia há 5, 10 anos, mas bioeconomia para o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos já é realidade há mais ou menos 50 anos. Tá? O uso sustentável das espécies nativas da biodiversidade brasileira para desenvolvimento de produtos, soluções, aplicações diversas. Isso já é realidade para o Brasil, pessoal. E o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é um setor que eu comento que é um privilégio trabalhar nesse setor, porque é um setor que, de fato, está interessado, está engajado e realmente atua efetivamente
em conservação, uso sustentável, agenda climática. Então, enquanto profissional de meio ambiente, é muito gratificante trabalhar num setor como esse. A Daniela até comentou, né? Eu estou aqui em Baku acompanhando a COP do Clima, até mudei minha posição aqui, porque o sol estava bem na minha cara. A gente está aqui na hora do pôr do sol, já agora são 4h20 da tarde, estou um pouquinho na frente de vocês, já almocei. A gente fica meio zureta aqui com a mudança do fuso, são 7 horas de diferença, mas, novamente, é uma agenda também importante, que é a agenda da gestão climática, a agenda de combate às mudanças climáticas, adaptação, mitigação, etc. Mas voltando para a biodiversidade. Então, eu queria destacar, né, a participação massiva aí do setor empresarial como um todo. Do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, a gente teve ali mais ou menos 11, 12 empresas presentes, representadas, ou seja, algumas das maiores empresas do Brasil e multinacionais do nosso setor estavam presentes ali em loco na COP. É uma presença, de fato, mostrando aí a importância das temáticas. DSI, conservação, Meta 15, entre outras metas que afetam aí o setor privado, e a possibilidade de engajamento. Na COP de biodiversidade, você tem a oportunidade de fato, interagir com os negociadores, né? Como é uma COP de menor tamanho, você consegue ter reuniões ali quase que periódicas, diárias, às vezes mais de uma vez ao dia, para debater com os negociadores do Brasil os caminhos que os documentos estão tomando. Então, a gente pôde fazer isso enquanto setor para tentar influenciar positivamente, claro, ali alguns termos dos documentos, algumas decisões, etc. Claro, né, eu queria ouvir também a opinião do Keivan sobre isso. Eu vejo no Brasil duas classes de empresas, tá? Tem as empresas que estão preocupadas com o aspecto mais amplo da biodiversidade, conservação, áreas de conservação, regeneração, o marco global, e tem outros setores, como o setor de cosméticos, o setor farmacêutico, que tem uma preocupação ali do uso aplicado da biodiversidade, né? Desenvolvimento de inovação a partir desses insumos e princípios ativos. Enquanto o setor de cosméticos, eu vejo ali um mix de ambas as preocupações, mas muito foco ainda na questão da biodiversidade aplicada, desenvolvimento de produtos, soluções e inovação a partir da biodiversidade, uso sustentável da biodiversidade. Então, eu acho que, enquanto país, a gente tem que olhar para as duas possibilidades, enquanto indústria, né? Olhar para os dois vieses, né? Eu preciso conservar, manter a floresta em pé para que eu tenha, de fato, aí, esse estoque de potencialidades e princípios ativos infinito sempre à disposição, e é disso que trata ali o marco global em grandes linhas, e, ao mesmo tempo, olhar para a bioeconomia, aquilo que eu chamo de bioeconomia fina, tá? A riqueza, o recurso, né? O recurso para investir em conservação, em uso sustentável, em remunerar comunidades e povos tradicionais, isso vem da bioeconomia fina, ou seja, inovação a partir das nossas espécies nativas. Então, acho que nós temos que fazer um balanço aí, enquanto país, enquanto indústria, de olhar para esses dois pilares e cada vez mais investir, desenvolver inovações, patentes, novos produtos. Acho que esse é um caminho virtuoso aí que a gente vai poder seguir, não só a partir dessa COP, mas daqui para frente, olhando para essa agenda de biodiversidade. Falei demais, Daniela, perdão. De forma alguma, Fábio. Eu acho que você tem uma experiência gigantesca nesse tema e é muito bom te ouvir falar porque você conseguiu sistematizar muito bem. Eu gostei quando você falou dessa questão, né, dos dois interesses diferentes, né? Então, ali quem está usando a agenda de uma forma mais ampla e quem tem o uso aplicado da biodiversidade, porque de fato é algo que eu vi. Eu até comentei, inclusive com a Patrícia, viu? Eu falei, gente, tem empresas de diversos segmentos aqui e algumas que eu nem sei como que endereçam essa agenda de biodiversidade. Então, foi inclusive uma curiosidade que me desenvolveu. E você também trouxe outro ponto bastante importante, né? Que eu acho que é no âmbito dessa questão que sempre fica como pano de fundo, e é muito importante que fique mesmo, dos povos e comunidades tradicionais. Então, até uma questão que aconteceu nessa COP, né, pessoal, foi o reconhecimento, por exemplo, das pessoas com ascendência africana como guardiãs da biodiversidade no âmbito da convenção.
a gente sempre pensa bastante em comunidade indígena, ribeirinhas, mas a gente também tem aqui, pelo menos no Brasil, diversas comunidades quilombolas que também têm conhecimentos tradicionais bastante importantes e que pela primeira vez eles foram reconhecidos oficialmente, digamos assim, apesar da gente saber que aqui no âmbito do Brasil a gente já está bastante avançado nessa agenda, é importante que a gente tenha esse avanço, inclusive internacional. Então, eu acho também que esse é um bom desdobramento que a gente teve a partir das discussões lá, apesar de não ter avançado no financiamento, que a gente vai mais para frente, mas não tem problema. E aí, Keivan, não sei se você quer já comentar aqui o comentário do Fábio, ou eu posso passar rapidamente para o ponto da Patrícia. Vai lá. Eu ia só fazer um gancho até para ajudar a Patrícia depois ela trazer talvez para o setor dela. E aí eu acho que a gente vai ter um desafio aqui de comentar vários temas, vários ganchos. Então, só para a gente não perder, acho que a Dani na fala dela, depois ela falou também, quando a gente fala da repartição de benefícios, e aí quando a gente pega essa parte de povos tradicionais, populações indígenas, a própria Convenção da Diversidade Biológica ainda dá um outro desafio, que essa repartição tem que ser feita de forma justa e equitativa. Então, tem esses elementos que, inclusive, estão nos princípios. O Fábio falou muito do setor de cosméticos, utilizando a bioeconomia. Então, fica uma dica de leitura, né, para todo mundo olhar. Dentro da iniciativa do G20 de bioeconomia, eles fizeram os 10 princípios do alto nível sobre bioeconomia. E eles trazem justamente essa parte do reconhecimento do conhecimento tradicional associado, dessa parte de fazer a inclusão com equidade. E o que a gente viu muito nessa COP é realmente as populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, não é só não fale de nós, não fale por nós sem nós, mas também queremos fazer juntos. Então, esse processo, né, de estarem dentro desse desenvolvimento é uma coisa que está nesse reporte que eu mencionei do International Advisory Panel on Biodiversity Credits. Ele traz, uma das conclusões é isso, né, de como a gente ser suportado o desenvolvimento desses projetos em todas as suas fases, trazendo essa inclusão. Mas vamos trazer a Patrícia aqui e depois a gente continua complementando. Não, combinado. Patrícia, eu queria até aproveitar o gancho, né, que o Fábio tinha trazido sobre a divisão, né? Então, a gente tinha ali representantes buscando avanço na agenda do uso aplicado e alguns de uma forma mais ampla. E essa foi uma curiosidade que eu tive, inclusive, quando eu conversei com você lá, porque você está aí num setor bastante diferente de infraestrutura, né, digamos assim, e, e eu acho que é importante esse engajamento no âmbito de diversos setores, e eu queria que você discutisse um pouquinho com a gente aqui os desafios mesmo na criação de uma agenda, qual a visão do setor que você está hoje, as pessoas que você conversou. Eu queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência de COP. Vamos lá, gente, bom dia. Prazer imenso estar com vocês. Tendo o primeiro contato com o Fábio, com o Keivan, ouvindo ele já está sendo uma aula, uma troca bastante rica. Como a Daniela comentou, eu tive ali a felicidade, né, de encontrá-la lá na COP e a gente conseguiu trocar um pouco, né? A gente já trabalha juntos faz um tempo, mas trazer ali as oportunidades e principalmente os desafios que a gente tem aqui no contexto brasileiro. Então, hoje eu estou aqui representando o setor ferroviário, eu atuo como gerente de meio ambiente, né, gestão ambiental das operações da Rumo. Para quem não conhece a Rumo é a maior empresa de logística ferroviária do Brasil. Eu também coordeno o Comitê de Meio Ambiente da Agência Nacional de Transportes Ferroviários, representando as concessionárias brasileiras. Então, a gente está numa agenda, né, e vem trabalhando, já estou há 10 anos no setor ferroviário, trabalhando os desafios do meio ambiente no contexto regulatório, no contexto de licenciamento ambiental, né? E hoje, para vocês assim, terem uma dimensão, a Rumo, ela tem 14 mil quilômetros de ferrovia. Essa ferrovia, ela está presente em 8 estados do Brasil e nós estamos em 4 dos 6 biomas brasileiros.
Então, quando a gente fala de desafio e de oportunidade, é como gerir, e aí é um desafio no âmbito da infraestrutura, de outros empreendimentos lineares, rodovia, linha de alta tensão, que tem essa extensão geográfica, né? E que tem que trabalhar de diferentes formas, porque não existe uma gestão ambiental única, uma receita única, ainda mais quando a gente fala do contexto brasileiro, da maior biodiversidade do mundo, onde eu estou na Mata Atlântica, que eu tenho um cenário, eu tenho um tipo de relacionamento com a ferrovia, e aí eu vou para o Cerrado, que é uma outra característica, né? É um outro bioma, é uma outra fauna, é uma outra flora, então a gente é do nosso dia a dia essa gestão da biodiversidade, dos dados, a gente sempre está buscando soluções para minimizar os nossos impactos. Quando a gente fala de ferrovia, a ferrovia ela já tem por si só, né, uma pegada de sustentabilidade. Todos sabem da eficiência da ferrovia para transporte de cargas a longas distâncias, então tem um ganho de emissões. Então, quando a gente fala da pegada de carbono, do compromisso com a pegada de carbono, já é um tema em alta no setor. Mas como relacionar isso, e aí o Keivan citou a Meta 15, como relacionar essa questão das emissões, do nosso compromisso em reduzir essas emissões, de um modal que por si só já é mais eficiente, mas relacionar isso com a biodiversidade, né? E assim, é conscientizar o C-Level, conscientizar o setor de que a biodiversidade, por si só, ela pode influenciar nesse aquecimento global, nessas emissões, como pode ser influenciada. E, poxa, quando a gente fala de ferrovia, a gente está falando de commodities, né? A gente está falando de algo que depende das condições climáticas, e a gente está falando do Brasil, que tem um solo fértil, que tem uma tendência de crescer ainda mais com isso. Então, tudo isso faz com que esse tema da biodiversidade, essa agenda, ela tenha que ser cada dia mais presente no setor, ela tem que estar dentro da estratégia do negócio. Então, assim, a gente já compõe o CEBEDS, para quem não sabe quem é o CEBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós fomos para a COP junto com a comitiva do CEBED, onde tem empresas de diferentes setores, né, do setor do Fábio, onde a gente já tem um grupo temático para discutir biodiversidade, então não é algo que a ferrovia, a Rumo está começando agora, a gente já faz bastante tempo parte do CEBEDS e tem assumido os compromissos. E aí foi rico ir para a COP junto com essas empresas e setores diferentes e entender como que essas empresas estão trabalhando, né, a biodiversidade dentro do seu negócio. Algumas mais avançadas, né, com metodologia, já entende o seu impacto sobre a biodiversidade, já estão trabalhando com ações, outras não, de forma mais tímida, mas foi bastante rico essa troca, tá? Então, assim, foi uma ótima oportunidade. Minha percepção concordo com os colegas, que esse tema para o setor privado, nessa última COP, ganhou uma força, teve uma participação maior. Eu tinha uma expectativa ali muito de entender, do ponto de vista prático, o plano dos países, para que a gente chegue lá em 2050 com os objetivos, as metas cumpridas em 2030. O Brasil é um dos países que não entregou esse plano, né? Muito bem justificado. A gente, como eu já disse, uma biodiversidade complexa, um território extenso, com muita representatividade de comunidades tradicionais, com um setor diverso, mas entendo que a gente precisa desse plano, a gente precisa de ações práticas, um direcionamento, para que até a gente, como setor privado, a gente consiga também contribuir para isso, né? Fazendo muito mais do que obrigações de licenciamento, mas gerando valor. Acho que isso é um ponto bastante importante. Ai, obrigada. Não, Patrícia, você trouxe um ponto bastante importante, que eu acho que foi o principal, talvez, que a gente viu nas notícias, né? O bendito plano que todo mundo tinha a expectativa de ver a apresentação dos países, eu acho que o último dado que eu tinha pego era de que o plano de biodiversidade ele foi apresentado por 35 dos 108 países. Não sei se se algum apresentou depois, mas a notícia que eu tive foi essa. Então, foi muito aquém mesmo do esperado. E se a gente não tem um plano, a gente não sabe muito bem para onde ir. Então, é isso. Talvez no âmbito aqui do Brasil tenha sido bastante justificado no sentido de que eles estão trabalhando num plano robusto e que eles querem
enfim, não apresentar um documento por apresentar, né? Então, se for para apresentar um plano, que seja um plano de fato que a gente vai pôr em prática, e a gente sabe que está na agenda do atual governo o desenvolvimento de várias agendas dentro desse tema de sustentabilidade, que eu gosto de tratar de uma forma mais ampla. Então, vamos ver, que estamos ansiosos para que fique pronto logo. E, Fábio, queria aproveitar, você colocou aqui no chat, né, que a biodiversidade é um diferencial competitivo para as empresas. Vamos aproveitar e pegar esse gancho aqui para. Eu queria a visão de cada um de vocês. De que diferencial seria isso? O que vocês enxergam em termos de oportunidade mesmo para que as empresas elas aproveitem dessa agenda? Daniela, eu queria passar para o Keivan, que o Keivan, gente, para quem não sabe, ele é um grande especialista nesse assunto e viveu por muitos anos nessa agenda, né, diariamente. Keivan, eu cedo a palavra para você e depois eu comento. Você vai ter mais dados Combinado. práticos. Obrigado. Vamos Combinado. fazer esse dueto então, Fábio. Não, eu acho que quando a gente pega o histórico, né, acho que o tema de biodiversidade oferece essa oportunidade de, primeiro, né, você explorar propriedades de ativos únicos, e um país mega diverso como o Brasil oferece assim quase que como um céu é o limite de possibilidades. Mas vamos lembrar que quando a gente fala também desse lado cultural da sustentabilidade, é muito reforçado pelo conhecimento tradicional associado, que está inclusive na legislação brasileira de repartição de benefícios, na lei de acesso ao patrimônio genético. Então, como é que você combina essas coisas, que daí prova, até mesmo do lado cultural, como essas populações tradicionais, eles já conheciam os benefícios, né? Porque eles são os guardiões da floresta, eles convivem, né? E entende um pouco dessas propriedades. E como é que a gente consegue ajudar nesse processo de conservação? Acho que quando a Patrícia fala que as empresas têm esse desafio de conhecer quais são os impactos e suas dependências, acho que o grande dilema que se tem agora é qual é a estratégia da natureza que a minha empresa vai colocar de pé, que vai estar em linha com os planos nacionais de preservação e conservação da biodiversidade, porque obviamente eles têm que se falar, porque senão você vai arrumando para um lado e obviamente o país está querendo trazer para o outro. Então, acho que quando a gente fala de todas essas metodologias, esse aprofundamento, claro que alguns setores são mais obrigados a fazer isso, até como a Patrícia falou, por condicionante de operação. Mas o que se pede hoje da estratégia é uma estratégia que vai além do compliance. É algo que traz o posicionamento que a empresa quer chegar. E esse onde ela quer chegar depende, claro, da cultura dela, depende da ambição que ela tem, depende do orçamento que ela vai querer colocar, mas eu não tenho a menor dúvida, essa agenda foi acelerada pela regulamentação europeia. A regulamentação europeia fez muitas empresas terem que correr atrás da sua cadeia de valor, atrás dos seus fornecedores, que tiveram que se mexer para conseguir ter essas informações que hoje, muitas vezes, eram desconhecidas, e precisa institucionalizar essa informação em processos. Então, quando a gente fala muito do ESG, o G da governança cada vez mais está sendo cobrado para que as empresas tenham processos robustos que garantam transparência e consistência no reporte dessas informações para os seus clientes, ou para até mesmo dar visibilidade para os seus consumidores finais. Eu ia comentar, Keivan, nessa linha, né, aproveitando o gancho, para não esquecer que cada vez mais as empresas, principalmente as listadas em bolsa, já têm aí obrigações para serem cumpridas, conectando resultados financeiros, resultados de sustentabilidade e agora também incorporando aspectos de biodiversidade também no seu reporte anual, né? Então, tudo isso se conectando, não só aspecto climático, financeiro, sustentabilidade geral, GRI e todos esses frameworks que existem, mas biodiversidade também entrando aí agora dentro dessa seara de informações a serem reportadas para o público, né, para os públicos de interesse. Eu queria comentar, Ivan, voltando na pergunta da Daniela, a questão da oportunidade, né? Gente, eu participei de um painel, coincidentemente participei de um painel aqui hoje, aqui no Azerbaijão, em Baku, onde havia um representante aqui do governo local. E ele deu um dado muito interessante. Ele disse o seguinte, Fábio, aqui no Azerbaijão, a água que a gente usa para a agricultura, ela tem que ser importada. Apenas 30% da água utilizada aqui no país para a agricultura é do país, de fato. E 70% vem de fora. Olha que loucura aí, a gente olha para o tamanho do Brasil, para a quantidade de água que a gente tem. E água é só um dos recursos, hein, pessoal,
biodiversidade local, um dos nossos recursos naturais. E veja, a gente só tem noção dos desafios quando a gente olha a experiência de um outro país que não tem uma biodiversidade rica, não é um país mega diverso como o nosso. Né? É uma loucura importar água. Imagina, vocês já pensaram nisso, pessoal? Importar água. E acontece aqui, eles importam água para atividades agrícolas. E eu comentei ali do diferencial competitivo, Daniela, justamente nesse sentido. Olha quantas potencialidades, quantas espécies. Existe um estudo da Embrapa, de alguns anos atrás, que catalogou mais ou menos 50 mil espécies da biodiversidade brasileira. Gente, e boa parte dessas espécies a gente nem sabe ainda para que serve. Pode ter aplicações cosméticas, aplicações farmacêuticas, aplicações alimentícias, fragrâncias, aromatizantes, N aplicações. Então, eu vejo que o Brasil tem uma posição, enquanto país mega diverso, enquanto tendo aí uma legislação ambiental bastante avançada e bastante robusta, nós temos aí uma possibilidade de nos posicionarmos como, de fato, um líder nessa nova economia verde, né? Nessa onda da economia verde. O MEDIC agora, inclusive, tem uma secretaria, né, de economia verde, capitaneada ali pelo secretário Rodrigo Hollenberg. Então, vejam, cada empresa, qualquer empresa que está nos assistindo agora, pode olhar para a biodiversidade brasileira, pode olhar para a sua operação, e como o Ivan e a Patrícia comentaram, como é que a gente conecta isso com a estratégia, como é que a gente coloca isso na mesa do C-Level, como é que a gente integra biodiversidade até como, né, poxa, que produto que eu posso gerar a partir da biodiversidade, como é que eu conservo e, ao mesmo tempo, exploro de forma sustentável, né, uso de forma sustentável esse potencial todo que eu tenho no país, junto à minha operação, na comunidade do entorno ali onde está a minha operação. Então, são muitas possibilidades. Um webinar não vai ser suficiente, né, para a gente falar só de oportunidade. São muitas, né? Em todo o país, em todos os biomas. A Patrícia comentou que tem vários biomas. Achei excelente. A gente pensa que só tem a Amazônia, não esquece dos demais. Fala-se muito da Amazônia, mas tem o Pampa, tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, a Caatinga, enfim. Então, vejam o potencial infinito que existe no Brasil para desenvolver produtos, soluções, aplicações que o mundo ainda não tem. E aí o Ivan pode comentar. No setor cosmético, né, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o mundo olha para o Brasil como referência. O que estão fazendo no Brasil para atender, por exemplo, a mulher brasileira, que tem a pele clara, tem a pele morena, tem o cabelo assim, tem o cabelo assado, tem N biotipos, né, dentro do Brasil, que é um celeiro de testes, de experiências, de novos produtos para o setor cosmético. Por quê? Porque, além de nós termos uma biodiversidade bastante ampla, nós temos também o nosso povo, que é, né, uma mistura de diversas origens, culturas, como o Ivan comentou. Olha quanta gente, né, mesmo aqui na nossa sala aqui de reunião hoje, quantas pessoas distintas nós temos, diferentes origens, outros países, né, na família, e tudo isso é olhado pelo mundo, né? O Brasil é acompanhado de perto, falando aí de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Poxa, o que estão fazendo lá? O que atende a mulher brasileira? Aquele tipo de cabelo, aquela região, aquela temperatura. Tudo isso é muito olhado aqui, né? Muito estudado para se levar outras soluções para fora do Brasil, para o resto do mundo. Então, vejam que interessante. Né? Não sei se vocês tinham esse dado, né? Mas o nosso setor hoje, pessoal, ele é o terceiro maior do mundo em termos de consumo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A gente fica atrás somente de Estados Unidos e China. E o terceiro maior também em lançamento de produtos. Então, vejam que o nosso setor lança hoje mais ou menos 7 mil produtos por ano, e muitos deles usando biodiversidade nativa do Brasil. Então, olha em termos de P&D, né, em termos de novas patentes, etc., olha a oportunidade que existe aí na mesa para ser também desenvolvida pelos demais setores, demais empresas. Sem dúvida, Fábio. Eu gosto muito quando você destaca os outros biomas também e os recursos que a gente tem, porque o Brasil ele tem um protagonismo nesse tema, pessoal, justamente em razão da potencialidade que a gente tem
de desenvolvimento mesmo. Então, é algo fundamental para a gente ter em vista. E eu queria aproveitar a fala de vocês, né, até sobre esses aspectos que precisam e estão sendo mais explorados agora, principalmente quando a gente fala da agenda ESG, né, que está olhando para o lado social, que a gente sabe que está nessa agenda também, principalmente quando a gente fala da repartição de benefícios, tem o lado ambiental sem a menor dúvida, mas de governança também. E aí, Patrícia, eu queria aproveitar para perguntar um pouco da sua visão sobre isso, né? Porque, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem ali obrigações de reporte, por exemplo, de resultados financeiros, documentos robustos que vocês já estão acostumados a fazer, que abrangem informações de mercado. E a gente sabe que esses aspectos, né, de governança corporativa, ambiental, social, eles estão sendo incorporados cada vez mais no âmbito desses relatórios. Algumas empresas já até separam um relatório totalmente ali de sustentabilidade, e a gente e essa é uma tendência, então a gente está tendo regulação sobre esse tema, de como fazer, inclusive, esses reportes. Então, eu acho que essa experiência empresarial de quem já tem essa obrigação e quem está fazendo é importante da gente ter, se você puder compartilhar um pouco. Claro, vamos lá. Só comentar, né, o que o Fábio colocou, como a biodiversidade ela é um ativo econômico importante. E hoje o Brasil ele já se destaca em relação a isso. Os outros países, né, eles já veem o Brasil como essa potência econômica quando se considera a biodiversidade. E eu entendo que se a gente fizer um plano estruturado e todas as partes interessadas contribuírem, isso vai ser a longo prazo, não necessariamente quem trabalha com produtos que utiliza a matéria-prima da biodiversidade, mas quem de alguma forma se conecta, e aí entra muito o setor logístico. Outra coisa também que eu queria comentar, que a gente tem trabalhado muito como negócio e olhado, é a gestão de risco. Então, cuidar da biodiversidade eu estar cuidando do meu risco, eu estar gerenciando o meu risco, porque hoje a gente não está vivendo mais aquela coisa da mudança climática, a gente vive uma crise climática. A gente tem aí alguns efeitos climáticos a nível Brasil que sim afetam todos os setores e principalmente o setor de infraestrutura, que é um setor que está, né, em diferentes territórios. A gente tem aí, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, que causaram sim danos ambientais, mas também danos econômicos. Então não dá para essa agenda não está dentro, pensando como algo estratégico para minimizar riscos para os negócios, assim, é um pouco da minha visão. Mas puxando aí para a sua pergunta, Dani, eu vejo assim, hoje a gente tem um conceito que é a licença social para operar, não sei se vocês já conhecem esse conceito, ainda não é algo que está regulamentado, mas é algo que, quando a gente considera projetos de infraestrutura, o PAC, né, do Brasil tem que ser levado em conta, e quando, nesse contexto de licença social para operar, a biodiversidade, ela tem que estar em conjunto na tomada de decisão, porque a gente precisa desse conhecimento das comunidades tradicionais, precisa respeitar as crenças, a forma como eles vivem dentro de um determinado território e trabalhar desde o planejamento de projetos até a fase da implantação, operação, considerar todo esse mecanismo dentro do negócio, dentro do plano do negócio, e considerar também como uma tomada de decisão. Acho que isso é estratégico, pensando em infraestrutura, né? Tem que estar na agenda, tem que dialogar, tem que ter diálogo, e para buscar soluções, porque, assim, como eu citei, esse desafio territorial, você pode ter a melhor equipe interna, com os maiores especialistas de biodiversidade, de fauna, de flora, mas você precisa daquele conhecimento local, né, para buscar as soluções, para minimizar impacto, ou até para compensar, quando realmente for necessário. Então, precisa de parcerias, então é algo que tem que ser desenvolvido em conjunto. E aí entram as universidades, entram, né, as instituições sem fins lucrativos que já trabalham nessa pauta, a liderança comunitária,
e é preciso ter esse espaço de diálogo e de construção conjunta. Então, eu vejo muito nesse sentido, né? Essas ações, elas têm que ser transparentes, elas sim precisam ser comunicadas, e isso não apenas no âmbito do licenciamento, eu acho que tem que ir muito além, fala-se do Brasil como a maior agenda regulatória, o licenciamento mais complexo, mas a gente vê que ainda tem muita oportunidade, a própria questão das mudanças climáticas, não é toda a legislação, alguns estados já aderiram dentro dos seus processos de licenciamento, outros não tem nem essa exigência no âmbito do EIA-RIMA. Então, assim, acho que as empresas elas têm que ter essa iniciativa, têm que buscar parceiros estratégicos, e sim, a gente tem que trabalhar com transparência e reportar isso nos nossos relatórios, nos nossos índices, onde a gente hoje está reportando essas ações, tá? Como um ativo de negócio. Sim, existe a cobrança, né? Uma cobrança dos acionistas, uma cobrança do governo, uma cobrança dos usuários, dos clientes, né? E que eu entendo que só vai se intensificar. E as empresas que estão saindo na frente, que já estão adiantadas nessa pauta, elas vão ter um diferencial no futuro, né? E hoje e no futuro. Então, é mais ou menos essa visão. Não, sem dúvidas. Eu acho que esse é o principal impacto, né, da gente conhecer não só as regulações internacionais, como as nacionais também, porque a partir do momento que a gente começa a incorporar nos nossos modelos de negócio o que a gente tem de novidade mesmo, a gente começa a atender até uma demanda de mercado que eu acho que é cada vez mais crescente. E essa pauta, né, ela não, ela não está restrita a uma única indústria e tudo mais, ela é muito ampla. Então, a gente consegue enxergar, até quando a gente fala da legislação brasileira, né? Porque quando a gente fala da CDB, obviamente, eu acho que a lei que regula isso no nosso território aqui brasileiro é a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético. Mas quando a gente fala de biodiversidade, que é um passo atrás e muito mais amplo, a gente tem diversas normas que estão tratando sobre esse tema. O Fábio mencionou, né, a Lei dos Sistemas de Unidade de Conservação, a gente tem uma Política Nacional de Biodiversidade, a gente tem o Código Florestal, Lei de Proteção da Fauna, Lei da Mata Atlântica, Lei de Crimes mesmo ambientais. Então, eu acho que é uma série de políticas que a gente tem que ter engajadas dentro desse mesmo tema. E é algo que ainda está em desenvolvimento, que a gente precisa, inclusive, participar no âmbito internacional e tudo mais para continuar desenvolvendo localmente. Pessoal, eu queria aqui se surgir, a gente já está caminhando mais para o final, né? É o que o Fábio falou, a gente poderia fazer vários eventos para falar de desafio, de oportunidade, mas eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem geral. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para mandar aqui no chat. Mas já encaminhando para o final, eu queria que cada um de vocês compartilhassem os principais pontos, deixassem aí um recado, aproveitem esse espaço para fazer um resumo do que vocês enxergaram e talvez enxerguem no âmbito dessa agenda. Começando pelo Keivan, por favor. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar como foi falado, esse engajamento do setor privado é muito importante, até mesmo para a evolução das políticas públicas. Então, acho que o Fábio deu esse exemplo de como os negociadores estavam abertos a escutar, então acho que é super favorável. O Brasil teve uma influência muito grande no texto de DSI, e acho que essas trocas, como a Patrícia falou, são trocas que, por mais que a gente não somos dos mesmos setores, isso favorece um pouco a questão de ganhar experiência com boas práticas. Então, acho que esse é o primeiro processo que fica a dica. Quem está começando essa agenda, procura conhecer empresas que, mesmo que não sejam do seu setor, para você entender um pouco de como é que foi feita essa jornada. E eu gosto de falar dessa palavra jornada, que serve tanto para clima quanto para biodiversidade, porque é um processo. Você não faz da noite para o dia, não é simplesmente, bom, implementei e acabou. É um processo que a cada vez mais você vai ganhando maturidade, vai conseguindo entrar num nível de detalhe maior. E acho que, como também foi falado, ano que vem a gente tem a COP30, e pela primeira vez está tentando se fazer uma integração dessa discussão de clima e natureza. E acho que, por último,
não vamos esquecer que toda vez que a gente fala de uma agenda de risco, a agenda de risco sempre traz oportunidades. Então, é uma agenda que a gente não pode só olhar pelo copo vazio, também tem que olhar com uma possibilidade do copo cheio. Sem dúvida, Keivan, muito obrigada. Eu acho que essa integração de clima e natureza é o melhor recado que você poderia deixar nessa finalização, porque de fato a gente sabe que o desenvolvimento econômico ele precisa estar alinhado ao desenvolvimento sustentável. Então, agora a gente trazer o que a gente está enxergando de problema, né? Então, a gente está enfrentando mudanças climáticas, a gente está enfrentando desafios de como lidar com esses problemas que são algo que estão crescendo, né? Então, assim, a gente está falando de desastres e catástrofes e eventos climáticos extremos, então a gente não tem como separar uma agenda da outra. Então, integração de clima e natureza é um bom recado. Obrigada. Fábio, fica à vontade para fazer suas considerações. Eu ia muito em linha com o que o Keivan comentou, né? Eu acho que a gente teve uma boa performance aí dos negociadores brasileiros no tema do fundo de carne, né? Foi criado de fato, né? Demos o primeiro passo aí em relação ao mecanismo multilateral de repartição de benefícios para a DSI, para essas, né, espécies sequenciadas digitalmente, que é uma coisa que a legislação brasileira já aborda, tá? A lei de acesso ao patrimônio genético brasileira já traz ali as informações de origem genética, já são escopo da legislação e escopo para repartição de benefícios. Então, é algo que o Brasil já faz. É claro que ainda o uso, pelo menos no nosso setor aqui de higiene pessoal, perfume e cosméticos, ainda é muito incipiente das sequências digitais, mas tem setores mais intensivos nessa seara aí de aplicação. Então, acho que demos um primeiro passo ali. Havia muita preocupação do setor privado em relação ao que vinha ali de obrigações, novos percentuais que muitas vezes inviabilizariam, né, muitas vezes o uso, ou desestimulariam o uso da biodiversidade. Então, acho que esse foi um bom resultado. Em termos de financiamento, né, a Daniela até comentou no início, poxa, comentou com todos, né, que talvez a COP não tenha atingido tanto as expectativas. Mas a gente teve aí uma movimentação de financiamento mesmo não sendo ainda naquele nível que talvez todo mundo gostaria, mas na casa aí dos 500 bilhões, aí podemos usar dólares ou euros, né? Houve montantes nessa cifra de volume de recursos que vão ser destinados aí para a conservação da biodiversidade. Então, vejam, a agenda avança, né? Talvez não a velocidade que a gente gostaria, mas ela tem avançado. E lembrando, né, pessoal, acho que é importante conceituar para todo mundo, né? As decisões numa COP, elas só acontecem quando existe consenso entre todos os 190 e tantos países presentes, participantes. Então, não é fácil. Imaginem, às vezes a gente tem dificuldade de fechar uma posição dentro da empresa. Imaginem com 190 e tantos países. Então, é um esforço bastante grande, as reuniões são muito extensas. Quem não conseguiu participar, a Patrícia esteve lá, o Keivan também, é muito interessante participar, né, estar lá para acompanhar e ver como é que tudo isso se dá, como é que isso acontece, para entender o desafio e o esforço que é, por parte das delegações, de construir esses consensos, esses textos que vão se tornar depois, futuramente, legislações, compromissos, acordos, etc. Então, eu queria fechar, Patrícia, Daniela, destacando que cada vez mais há espaço, existe espaço, oportunidades para que o setor privado, de maneira geral, se engaje nessa agenda. Quanto mais engajados nós estivermos, mais resultados, mais inovações, mais influência junto ao governo brasileiro, que é quem nos representa nas negociações. Então, a indústria toda unida, né, todos os setores vão poder fazer a diferença pela biodiversidade brasileira e mundial. Então, eu queria chamar a todos para participar dessa agenda conosco também. Obrigada, Fábio. Acho que você trouxe um recado muito importante, que é essa questão da participação.
particularmente, eu nunca tinha participado de uma COP, foi a primeira que eu fui, e foi uma experiência maravilhosa. E assim, tá aberta para todo mundo, tem vários eventos ali que estão discutindo temas extremamente relevantes. Salvo engano, assim, foram 6.000 eventos, um negócio assim, um negócio absurdo. Você contando, né, Zona Verde, Zona Azul, tem muita gente discutindo e apresentando muita coisa. Então, eu acho que isso impulsiona a discussão, né? E aí você trouxe a questão também do financiamento, eu acho que, assim, foi criado, pelo menos no âmbito desse, né, desse documento, né, do DSI, dessa discussão, o Fundo Cali, eu acho que óbvio, a discussão ela não termina, a gente vai precisar depois entender até como que os recursos vão ser distribuídos, se as comunidades tradicionais, por exemplo, vão precisar apresentar projetos, isso acontece no âmbito de cada país, cada estado representando esses interesses, se eles podem solicitar diretamente ou não. Então, assim, a gente tem muita coisa para discutir, mas a gente precisa continuar evoluindo nessa agenda. Então, convido todos a continuar acompanhando, porque eu acho que, inclusive no desdobramento agora da COP do clima, a gente vai ter uma agenda diferente para discutir no âmbito das demais convenções internacionais. Patrícia, fica à vontade para fazer suas considerações. Rapidamente, né? A gente já está com o horário aí, já deu o horário, mas assim, o meu recado assim, final é muito para os profissionais que hoje atuam na área de sustentabilidade, atuam na área meio ambiente, principalmente no setor privado, que esses profissionais eles têm o papel de trazer essa educação ambiental, essa educação para a sustentabilidade para o negócio, né, e trabalhar isso junto das suas organizações, e isso trabalhar essa conscientização relacionando as dependências do negócio, como os colegas citaram aqui, desde a matéria-prima, né, o risco, socioambiental relacionado ao negócio, para conscientizar e tratar cada vez mais a biodiversidade, seja como um tema material dentro das organizações, ou como um tema transversal, né, dentro dos diferentes processos, desde a da cadeia ali, de suprimentos, até a tomada de decisão para novos projetos e expansões, dentro desses fluxos. Então, a gente, como profissional de meio ambiente, a gente tem que ser atuante nesse sentido, e tem que estar sempre que tiver uma oportunidade, com um bate-papo como esse, né, em eventos como a COP, está se atualizando, buscando tecnologias, está acompanhando as discussões a nível mundial, isso com certeza é um diferencial para esses profissionais, tá? Sejam eles dentro das empresas privadas, sejam eles como autônomos, é o que se espera aí para o futuro. Mas muito obrigada, Dani, foi um prazer estar com vocês. Imagina, o prazer foi todo nosso. Pessoal, acho que o Keivan acabou caindo aqui rapidamente. Acho que deu certo ele voltar. Mas eu quero, então, agradecer a quem separou um momentinho aqui no café da manhã, no caso do Fábio, do café da tarde, para discutir esse tema com a gente, a disponibilidade, a gentileza de vocês. Eu espero a gente fazer um novo encontro no futuro para continuar avançando nessa agenda. Quem sabe não dê certo da gente marcar de repente um café mesmo, né, presencial. Fica aqui o convite para a gente nos reunir e continuar debatendo esse tema. Agradeço a todos, pessoal. Não vi nenhuma pergunta aqui, mas se necessário, se surgir alguma coisa depois também, fiquem à vontade, mandem mensagem. Tenho também o contato do pessoal que estava aqui no painel, então a gente está à disposição de quem precisar discutir esse tema com a gente, porque vai ter tema e vai ter matéria para muito tempo, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Esse assunto não acaba, né? O Eva colocou muito bem, é um assunto contínuo, gente. Não é um spot, né? Que você, resolvemos muito rápido. Não, gente, é assunto para trabalhar a vida toda. Patrícia está ali já planejando ali as próximas ações. Ó. Isso aí. Bom, Patrícia, Fábio, Keivan, pessoal que assistiu a gente, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Ótimo dia a todos.